Olá meus amigos, olá minhas amigas, tudo bem? Hoje o nosso Chega Mais Perto é realmente muito especial porque vamos falar da guerra entre Rússia e Ucrânia, com base aqui na Palavra de Deus. Por isso presta muita atenção na mensagem que teremos agora. Mateus 24, versos 3 em diante, eu vou citando os versos para você acompanhar. Vamos para Mateus 24, verso 3 primeiramente, que diz: No Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado quando se aproximaram dele os discípulos em particular e lhe pediram: Dize-nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Veja que a pergunta foi bem clara, contundente e forte, porque os discípulos perguntaram: Senhor, quando sucederão estas coisas que o Senhor está falando? E que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século ou do fim do mundo? É uma tremenda de uma pergunta, não é? E Jesus foi categórico na resposta. Veja o versículo 4. E ele lhes respondeu: Vede que ninguém vos engane. Assim começa Jesus a responder. E ele continua falando sobre alguns eventos finais. Mas eu quero ir direto com você para o verso 6, Mateus 24, 6, que diz assim: E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Prestou bem atenção no texto? Eu vou ler de novo. Ouça. E certamente ouvireis falar de guerras e rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Percebeu? Então o que está acontecendo hoje lá é justamente o cumprimento desta palavra, desta profecia. Essa guerra entre Rússia e Ucrânia, e que está mexendo com o mundo inteiro de alguma maneira. A comunicação, é ou não é? As redes sociais, as televisões, os jornais, e ao mesmo tempo tanta comunicação que acaba também tendo uma guerra de comunicação. E a Bíblia é clara ao dizer: vocês vão ouvir falar de guerras. Há quanto tempo a gente escuta falar de guerras? E essa agora é na Europa. Portanto, é alguma coisa que mexeu bastante com o mundo inteiro. E o texto bíblico diz assim: Vede e não vos assusteis. Claro, no sentido bíblico, escatológico, profético. Porque o que Jesus está dizendo é o seguinte: vocês vão ouvir falar de outras guerras e de outros problemas, de outras situações catastróficas. Ele menciona também aqui. E veja o que diz então o versículo 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Você viu? Se levantará nação contra nação e reino contra reino. Você percebe que hoje cada país do mundo precisa se posicionar diante da guerra e dependendo da posição pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser favorável, pode ser desfavorável, pode se levantar contra ou a favor. Ou seja, nós estamos vendo uma época bastante delicada e a profecia bíblica se cumpre ao pé da letra. É ou não é? E o que impressiona é o verso 8 também. Fala assim: porém tudo isto é o princípio das dores. Você vê, e nós ainda estamos em pandemia. E agora temos essa guerra. E temos outros problemas, e outras situações, e outras tragédias, como no Rio de Janeiro, como em Minas Gerais, e como outras partes do mundo. Você percebe que o que a Bíblia diz está se cumprindo. E paralelamente a tudo isso, o que é que Deus quer que nós façamos? Veja o verso 14. E será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Você percebeu que quando a Bíblia fala da guerra, dos rumores da guerra, quando fala de nação contra nação, e quando fala de outros problemas, diz assim: mas ainda não é o fim, é o princípio das dores. Mas quando fala aqui, o evangelho será pregado em todo o mundo, para testemunho de todas as pessoas e nações, então virá o fim. Ou seja, enquanto essas coisas todas estão acontecendo, nós deveríamos orar e pregar o evangelho, orar e testemunhar, orar e levar esperança para as pessoas. Não só orar, mas agir também. Deu para você entender? Então nós precisamos orar pela Ucrânia, pela Rússia, sim, estamos orando. E eu quero convocar você para orar de verdade pela Rússia e pela Ucrânia, para que acabe essa guerra. Mas não esqueça que o que Deus pede de nós é que nós também preguemos o evangelho, que nós também anunciemos a volta de Cristo, que também falemos de esperança. É isso que Deus espera de mim e de você, porque o mundo
está desse jeito e, biblicamente falando, outras coisas mais ruins ainda irão acontecer. E o que é que diz Lucas 21, verso 28, que eu mencionei em um dos nossos vídeos anteriores? Você lembra? Lucas 21, verso 28 diz assim: ora, ao começarem estas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. É claro, né? Levantemos a cabeça significa oremos mais, leiamos mais a Bíblia, busquemos mais a Deus, preparemos-nos melhor, porque a vossa redenção se aproxima. Que esse sábado seja um sábado de reflexão para mim e para você. Seja um sábado de adoração a Deus e de oração por nós mesmos, também pela Rússia, também pela Ucrânia, para que a mão de Deus esteja ali permanentemente e para que tudo isso possa despertar as pessoas para o Evangelho e para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar por eles e vamos orar por nós também? Com certeza. Então, curve a sua cabeça, feche os seus olhos, vamos orar agora. Querido Pai Celestial, obrigado por essa mensagem que nos alerta, que nos avisa de que Jesus está voltando. Meu Deus, nesse momento eu oro por mim, por minha família, oro também por esse amigo, por essa amiga internauta que está acompanhando os nossos vídeos, que faz parte do nosso canal. Abençoa cada um de nós. E também, meu Deus, rogamos a Tua graça e suplicamos a Tua intervenção na Ucrânia, na Rússia, naqueles homens que lideram esses países, para que a Tua mão opere grandemente e para que a guerra acabe e para que todos sejam despertados para o Evangelho e para a salvação em Cristo Jesus. Nós entregamos este assunto nas Tuas mãos. Dá-nos um feliz sábado na Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Não esqueça, tudo isso está anunciando que Jesus está voltando. Amém.